Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Meu nome é Wallace, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu mundo otaku. Seguinte, no vídeo de hoje eu vou trazer uma review de um anime que eu assisti recentemente, mas que não é recente, é um anime de 1999. E quem acompanha aqui o canal, quem assiste alguns dos meus vídeos, sabe que eu curto desses animes, que são um pouquinho mais antigos, da década de 80, 90, por uma série de fatores que provavelmente alguns já sabem, ou outros não, mas é só assistir os outros vídeos que vocês vão entender o porquê. Mas hoje é uma review do anime, deixa eu ler aqui, né, porque a gente não sabe tudo, né? Imai Soko ni Iruboko, ou como ele deve ser mais conhecido aqui no ocidente, Now and Daddy, Head and Daddy. Esse nome é gigantesco, eu acho que tanto no japonês quanto no inglês é difícil de decorar esse nome, então eu vou ter que cortar várias vezes aqui, ou eu posso falar de uma forma resumida, mas bora pro vídeo. O primeiro episódio desse anime foi lançado em 14 de outubro de 1999 e o último 20 de janeiro de 2000. Ele obteve apenas uma temporada, essa temporada com 13 episódios, e ele foi dirigido por Akitaro Daichi, um anime do estúdio Anki, ou Aiki, AIC. Sei lá como se pronuncia. A abertura do anime não é tão bem produzida assim, não é uma abertura muito da hora, muito caraca, que abertura sinistra de boa. Não, mas tem até que uma musiquinha contagiante que dá pra... é aceitável essa abertura aí. E o gênero dele é de drama, guerra e ficção científica. Por mais que o gênero possa deixar com que ele pareça, assim, apresentavelmente chato, ele é muito bom e eu vou explicar por que ele é bom. A gente tem que apresentar os personagens principais, que é o que eu sempre faço aqui, e que é importante, porque são os personagens que dão o clímax pro anime. Então a gente tem o Shu e a gente tem a Lalaru, que são os personagens mais importantes, que tem um teor maior para a série, entendeu? São os que mais aparecem, a história gira em torno deles, então é por isso que eles são os mais importantes para explicar aqui, beleza? O Shu, ele é um garoto qualquer do Japão, que o que nos mostra dele é que ele faz aulas de uma espécie de luta que é com uma varinha, uma vareta, um pau, sei lá, e eles ficam brincando como se fosse espada, só que é com um pedaço de madeira. E é isso que o anime nos mostra, é só isso. Se ele é um estudante ou não, se ele trabalha ou não, a gente não sabe porque o anime não mostra. Mas é somente isso que a gente sabe sobre ele. Então ele tá treinando e um determinado dia, após o treino, ele volta para casa e em uma das torres, porque é como se ele morasse em uma vizinhança onde tem várias torres que são tipo chaminés. E esse dia ele encontrou uma garota que estava sentada nessa chaminé, olhando o pôr do sol. Que não é algo normal você ver alguém sentado em cima de uma chaminé gigantesca olhando o pôr do sol. Então ele foi até essa garota. E essa garota era a Lalaru. A Lalaru, cara, ela é um personagem tipo Bella de Crepúsculo. Muito sem sal, muito sem graça, não fala absolutamente nada. Que não tem como você criar uma afinidade por esse personagem de tão ruim que ele é. Entendeu? Só que ela tem uma importância tão grande pra série que acaba com que a gente passe a gostar dela, mas não pelo jeito dela, e sim pelo que ela faz em toda a série. E aí a gente adentra no que realmente é a história desse anime. Quando ele vai de encontro a Lalaru, ele tenta conversar com ela de alguma forma, mas ela não responde, é o jeito dela, como eu disse. E então, do nada, cria-se um portal dimensional e aparecem uns monstros, umas espécies de bichos, de robóticos, e vem pra buscar ela e ela pede socorro, ou tipo uma mensagem de me ajude, que ele conseguiu entender. E aí nesse momento o que acontece? Nesse momento ele vai de encontro pra ajudar ela, entra nesse portal e acaba em outro universo, velho, que é uma espécie de reino, e é o reino Hollywood. Esse nome te lembra alguma coisa? Fica no ar. E aí a gente encontra mais um personagem que não sei se é tão principal assim quanto os dois, que é o Rei Hendo, que é um cara totalmente psicopata, totalmente louco da cabeça.
E nesse mundo, o que ele encontra é nada mais do que escassez de água, genocídio, maus tratos, trabalho escravo com crianças, e tudo isso ele tem que vencer. Essa é a maior temática do anime. É ele enfrentando todos esses problemas, mantendo-se motivado e determinado, que é esse garoto que ele é. O Shu, ele tem que mostrar para as pessoas que estão ali que ele é uma pessoa diferente, que ele não tá ali para seguir as mesmas ideologias, as mesmas condutas daqueles que estão ali, daqueles que se curvaram para aquilo, entendeu? Então, a gente vê que o Shu é um personagem muito, cara, muito forte. Mesmo sendo criança, ele é um personagem muito forte para a história. Isso acontece no episódio 2, e do episódio 2 até o episódio 13 é somente nesse mundo, contando toda a trajetória deles, o que eles fizeram, o que eles deixaram de fazer, como eles conseguiram sobreviver aos obstáculos e tudo mais. E nessa história, nesse intervalo de tempo aí, eles encontram, na verdade, ele, o Shu, acaba sendo preso, obviamente, e acaba por encontrar uma personagem chamada Sarah. E essa personagem é uma personagem que não teve uma história muito boa. Assim, a princípio, eu pensei que ela teria uma história bacana. Pensei que o anime focaria um pouquinho mais nela, seria interessante a história dela e tudo mais. Só que não foi muito bem isso que aconteceu, porque a história da Sarah, apesar de ela ter sumido muito na história, ela apareceu no episódio 3, 4, por aí, e aí sumiu um pouquinho, apareceu no episódio 7, e depois só veio aparecer no episódio 11, 12, 13, por aí. Ela volta, ela tem a sua volta para o anime, só que ela não tem uma volta gloriosa, uma volta triunfal. Ela tem uma volta triste, porque a história dela é o seguinte: ela foi para esse novo mundo porque ela foi confundida com a Lalaru. Ela parece muito a Lalaru. Ela só tem o cabelo loiro, e a Lalaru tem um cabelo roxo azulado. E por isso confundiram ela, e ela foi para esse novo mundo aí, esse mundo paralelo de Hollywood, foi raptada por esses soldados crianças. E a história dela é muito triste, porque ela era usada como escrava sexual dos outros soldados que estavam lá, porque não tinha mulheres por lá, eu acredito. Então ela acabou sendo essa mulher para os soldados. E em um dado dia descobre-se que ela estava grávida. Isso alguns episódios na frente, que foi a volta dela para a história do anime. Ela estava grávida. E como ela estaria grávida se ela não fez porque quis? Se ela foi forçada a fazer algo é porque ela foi. E essa é a história da Sarah, e eu achei uma história pesada, porque ela é uma criança que foi raptada do seu mundo para outro mundo, erroneamente, equivocadamente. Ela não sabia nem por que estava lá, o que estava fazendo, o que estava acontecendo naquele mundo, e tudo isso aconteceu com ela de forma tão repentina e tão desonrosa de tal forma, e por isso a Sarah não teve uma história muito boa. Eu achei que poderia ter dado uma história maior pra Sarah. Quando eu falo maior, é tipo ter dado uma história um pouquinho menos pesada pra ela, uma coisa mais digna. Mas é um fato que aconteceu no anime, e o Shu, ele tentou ajudar, porque quando ela soube que estava grávida, que era fruto de uma ação triste para ela, de algo, uma consequência que vai ficar marcada na vida dela, ela tentou perder esse filho, tentou se afogar, e o Shu não deixou, tentou matar o bebê batendo com pedra na barriga dela, e o Shu também impediu que ela fizesse isso. Então o Shu teve uma participação muito grande em todo o quesito da história desse anime. E no final, de alguma forma, ela agradeceu ao Shu, porque ela decidiu que iria ficar naquele mundo. O Shu voltou para a sua terra, e ela iria ficar, porque precisava cuidar das crianças que estavam lá, os soldados que eram de Hollywood. Porque o que aconteceu? Seguinte, é muita coisa. Eu estou tentando explicar de forma mais resumida possível. Então o que aconteceu foi o seguinte: houve um momento em que houve um conflito de interesses.
É um conflito de interesses entre o reino de Hollywood e outra cidade que eu não lembro o nome, que era a cidade onde o Shu estava junto com a Lalaru após terem fugido de Hollywood. E aí, basicamente, houve uma guerra entre esses reinos e Hollywood acabou sucumbindo. E com isso houve uma série de fatores, efeito dominó, todo mundo foi caindo. E aí os soldados, que eram crianças, ficaram meio que à mercê daquele reino, não podendo voltar para casa. Eu não sei por que eles não puderam voltar para casa. Então a Sarah decidiu que iria ficar ali para tomar conta das coisas, como se fosse o novo rei de Hollywood, ou seja, a rainha de Hollywood. Só que dessa vez seria de uma forma mais pacífica do que com a do rei Random. E então, para finalizar, o Shu volta para casa, ele volta sozinho, porque após tudo isso, ele termina abraçado com a Lalaru, vendo o pôr do sol, e a Lalaru sumindo, desaparecendo. Essa foi uma cena triste, porque eu acho que eles mereciam ficar juntos de alguma forma. Por mais que fosse algo praticamente impossível, porque ela era meio que uma divindade, eu não sei, algo do tipo. Eu acho que foi um final muito triste. E aí termina com um final mais triste ainda, porque ele volta para sua casa, ele volta para o seu mundo, olha para o chão, parece que era a bicicleta dele quando ele foi levado, algo do tipo. E enquanto ele está olhando, a câmera muda o foco e olha para o pôr do sol, e assim finaliza o anime. Bom, galera, essa daqui foi a review desse anime maravilhoso, que eu não vou falar o nome porque é gigante e eu vou errar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês já sabem o que fazer. Deixa o like, se inscreve no canal, vai ajudar pra caramba. E é isso aí, a gente se vê em um próximo vídeo. É nóis, valeu, falou, tchau!